Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um Papo MedCode, nosso bate-papo semanal aí sobre algum tema médico de grande relevância, onde eu, Dr. Áureo do Carmo, e meu amigo, Dr. Guilherme, sempre estamos aqui para passar alguma coisa de bom na medicina aí para vocês. E dando continuidade aí à nossa série sobre inteligência artificial e a inteligência artificial dentro do MedCode, né? Nossa inteligência artificial Atlas. Hoje vamos conversar um pouco mais aí sobre algumas funcionalidades. Boa noite, meu amigo. Boa noite, meu amigo Áureo. Tudo bem? Tudo beleza, tudo ótimo. Bom, então nós vamos dar sequência aqui nessa série de episódios falando sobre o uso da inteligência artificial na medicina e a gente vai tocar num aspecto da prática de todos nós. O aspecto da prescrição de medicamentos em pediatria, nós temos muitos pediatras que nos acompanham, um abraço para todos eles, né? E lógico, né, porventura, os médicos clínicos também acabam ajudando os pediatras em alguns momentos, né? E todos nós temos dificuldades, até o pediatra especialista tem dificuldade em decorar todos aqueles medicamentos com doses por quilo de peso ou por idade da criança. Concorda, Áureo? É difícil, né? Concordo, é difícil. Antigamente a gente andava com o tal do manual Nestlé, né? Não era um guia Nestlé, o manual Nestlé na pediatria, onde tinha lá o cálculo, assim, né? Tantos miligramas por quilo de peso de determinada droga, né? E aí você primeiro tinha que consultar ali o manual para chegar na tal da droga, do medicamento, para ver quantos miligramas por quilo de peso. Depois pegar pelo peso da criança e fazer a conta, né? E hoje isso está muito mais fácil. Né? E eu tinha o resumão do professor Clemax, da UFRJ, né, que trabalhava com pediatria e pneumopediatria. Ele passava lá para os alunos e a gente andava com aquele papel lá, tendo que procurar, e nem sempre tinham todos os medicamentos ali. Com certeza. Até porque não dava para se atualizar o manual Clemax sempre também, né? Então, o que acontece? Você está num plantão, vai atender uma criança e tem que prescrever um antibiótico, por exemplo. Você sabe que a dose do antibiótico para criança é por quilo de peso, né? E aí você vai ter que buscar isso num livro, vai ter que pesquisar na internet, no Google, numa fonte que você não sabe se é uma fonte oficial ou oficiosa, né? E simplesmente você abre o seu MedCode, vai lá no Atlas, né? Vamos testar? Vamos lá. Então vamos lá de novo na minha área de trabalho aí, ó, MedCode e o Atlas. Agora você vai falar com o Atlas aí. Aí você pede aí para o Atlas amoxicilina para criança de 15 quilos. Atlas, dose de amoxicilina para uma criança de 15 quilos. Isso é interessante, né? Na época que eu rodei na pediatria, eu tinha acabado de passar pelo CTI, né? Um dos estágios. Pediatria eu rodei lá na residência de cardio, né? E aí você tinha hidratação, por exemplo, para criança, né? Tudo recém-nascido, então era assim, 57 ml. Pô, você já hidratou alguém com 57 ml de soro? Só meu gato. Tá acostumado a prescrever de 500 e 500, né? Pô? Então vamos lá. Aí, resposta. Tá aí, amoxicilina para uma criança de 15 quilos, 5 ml a cada 8 horas, né? Ele falou aqui do xarope. E no máximo 10 ml. Isso, dose máxima 10 ml. 8 horas, né? Mas se você quiser perguntar intravenoso, você pergunta, seja mais específico. Isso. Pergunte intravenoso, né? Amoxicilina para uso intravenoso para criança de 15 quilos. E a dose intravenosa da amoxicilina para uma criança de 15 quilos? Aqui daria até para a gente continuar com a conversa, né? Que ele entenderia aqui que a criança já é a mesma. Mas ele vai pesquisando e vai dar a dose venosa também. Então é muito mais fácil, né, que pegar aquele monte de manual, calculadora, ou regra de 3, né, que a gente fazia também muito. Na época que não tinha calculadora no celular tão fácil, né? Exatamente, tinha que fazer a conta na mão, né, meu amigo? Na mão, meu amigo. E aí, como é que ficou a dose intravenosa? Tá aí, ó. Dose intravenosa, 50 a 100 miligramas por quilo dia, dividido em 3 a 4 administrações diárias para uma criança de 15 quilos. Então tá ali a dose. Dose por tomada e a dose diária. Beleza, ele colocou a dose ali certinho pra gente. Agora, tem alguns medicamentos, né, que você coloca pela faixa de idade, se quiser, né? A faixa de idade também funciona, o Atlas entende, né, a faixa de idade e dá o peso aproximado da criança, isso se você não souber. Então, por exemplo,
um xarope de uma desloratadina. Desalex, né? Um Desalex numa criança de 5 anos, por exemplo. Vamos lá. Perguntar para o Atlas. Atlas, qual a dose de xarope de desloratadina para uma criança de 5 anos de idade? Vamos ver primeiro se ele vai entender minha voz, né? Que minha voz hoje não tá boa. Já mandei, já tá transcrevendo o áudio. Entendeu, até que entendeu. Minha voz tá meio fanhosa, mas ele entendeu, né? Isso daí às vezes você não sabe o peso da criança, só sabe a idade. Só sabe a idade. E O peso ele vai ficar mais específico do que a idade, né? Pela idade ele segue lá o nomograma lá e calcula mais ou menos, Pirona, por né? exemplo, hoje está muito mais utilizado por idade, né? Do que pelo peso. Já tá lá, ó. Então, dose 2,5 ml. Essa eu tinha de cabeça, né? Porque lá em casa, até pouco tempo atrás, eu usei, né? Com as crianças. E agora já estão adolescentes já, né? Mas aqui ele colocou até a posologia por faixa etária, né? Até para facilitar. Então agora a galera lá em casa tá usando 10 ml, né? Ficaram mais velhos, cresceram. Mas tá ali a dose para todas as faixas etárias, né? De 6 a 11 meses. Eu acho que todo mundo, Áureo, né, deveria pensar nessa questão das doses por quilo de peso e por faixa etária por uma questão de evitar toxicidade, evitar subdose, né? Subdose e toxicidade, certamente, pelo que a gente já passou, a gente já viu isso tudo acontecer, né? Mas subdose, por exemplo, é muito comum em pediatria, com alguns antibióticos, alguns tratamentos, né? Pode induzir até resistência bacteriana. Induz. E assim, você muitas vezes começa um antibiótico para uma criança, numa subdose, às vezes para uma pneumonia comunitária, né? E aquela criança não melhora, porque você vai ver a dose, é uma dose muito baixa para aquela criança, né? Agora, imagina você, pediatra, sem uma ferramenta dessa para ter que trabalhar, dar plantão e ter que lembrar exatamente. A dose por quilo e faixa etária. Inviável, né? É mais complicado. Então, o Atlas facilita muito a vida do especialista e do não especialista, né? Às vezes o sujeito trabalha numa área distante, não tem acesso a muitos especialistas, enfim, o Atlas está aí para ajudar essa turma também, medicina de família e comunidade, atenção primária, enfim, emergências também, onde você não tem, às vezes, muitos especialistas, né? Que no Rio de Janeiro é mais fácil, grandes centros é mais fácil, né? Geralmente você tem ali no plantão contigo um cardiologista, um otorrino, um cirurgião, mas não é a realidade do nosso país, né? Exatamente. Uma situação análoga a essa questão aí da pediatria é a questão do ajuste renal de medicamentos, concorda? Concordo. E eu também sou da época, não sei se você lembra do livro do Dalguirdas. Lembra, né? Dalguirdas era a referência no início dos anos 2000, não sei se continua até hoje para os nefrologistas, né? Justamente com essas correções todas, né? Que você tinha grandes referências. O Sanford, por exemplo, para antibiótico era a melhor referência, até para correção também. Pegava aquele livrinho Sanford de bolso. Mudava a cor, né? Roxo, amarelo, vermelho, cada ano era uma cor, né? E aí você corrigia a dose por ali, mas só tinha antibiótico, né? O Dalguirdas não, o Dalguirdas tinha todas as drogas, todos os medicamentos. E assim, e aí você vai somando, né? Aí você tem que andar com Eraso, com Dalguirdas, com Manual Nestlé. Você vai andar com a biblioteca nas costas. Com DEF, né? Antigamente era o DEF, né? Então você andar com a biblioteca, exatamente. É uma mochila só de livro. Você anda com uma biblioteca dentro do seu bolso. Dentro do bolso, dentro do celular. O aplicativo Medcode e o Atlas. E tem a informação muito mais rápido, né? Vamos testar, por exemplo, a vancomicina. Vancomicina, um antibiótico muito utilizado aí. Vancomicina num paciente com clearance de 32. Adulto? Pode ser adulto. Vamos lá. Atlas, calcule a dose de vancomicina intravenosa para um indivíduo adulto com um clearance de creatinina de 32. A gente podia ser até um pouco mais chato, né, com o Atlas. Falar, olha, o indivíduo tem tantos anos de idade, pesa tantos quilos. E a creatinina é tal, né? Que aí ele ia calcular e ia fazer tudo. A gente vai fazer isso. Até porque tem algumas infecções que a dose é diferente, né? Então, é interessante dizer o que você está tratando. Exatamente. Está tratando o quê? Uma endocardite? O quê?
Então tá lá, ó, 1 grama a cada 3 a 7 dias, dose de ataque inicial. Dose de ataque super importante para você conseguir atingir os níveis Séricos necessários aí. rapidamente, né? Exatamente. Porque atingindo os níveis séricos para tratamento de infecção, quanto mais rápido, menor a mortalidade. Isso, e aqui ele te diz como administrar, né? Como dilui, em quanto tempo corre, e te dá a referência ali, ó. Referências sempre boas, né? Referências confiáveis, né? Então a bula aqui aprovada Ele acaba na te dando a Anvisa. informação completa, não Completo. somente o ajuste renal da dose, mas a forma de administração, cuidados que você tem que tomar. Ainda termina com a sugestão exatamente o que você falou aí, ó. Monitorização dos níveis séricos da vancomicina é fortemente recomendada, né? Nem Então, sempre tá feito, aqui. principalmente no Brasil. Porque não é acessível, né? Não tem em qualquer hospital, você não tem como dosar. Lá no Gafre mesmo é difícil, não consegue. Perfeito. Então vamos testar um outro antibiótico, por exemplo, a amicacina num paciente com 2 de creatinina. Pode botar em um homem de 60 anos. Atlas, calcule a dose de amicacina para um homem de 60 anos. Quantos quilos? 60 quilos 60 quilos para tratamento de TU. e com uma creatinina sérica de 2,0 para tratamento de infecção do trato urinário. Vamos ver aqui se ela vai pegar a nossa conversa, não vai contaminar, né? Vamos ver. Homem de 60 anos. Mas o Atlas também ele é esperto, ele vai nas palavras-chave Com certeza. e ele remonta a sua pergunta. Né? Pode estar no pronto-socorro com guerra, tiroteio, que ele vai conseguir te ouvir. Não tem problema, não. Comportamento... não, ele não entendeu. Botou comportamento de T1, tá vendo? Olha lá, ó, apareceu. Mas apareceu. Mas ele não entendeu a infecção do trato urinário. Não. Entendeu? Entendeu, Claro. Tava embaixo. Você tá duvidando do poder do Atlas, não, rapaz. duvidando da audição dele, mas não dá. Fez bonito. E aí, o que veio na resposta? Veio tudo, né? Tá lá, ó. Método de intervalo prolongado, cálculo da dose usual aí, né? A maneira que você faz, o método da dose reduzida. Pô, eu particularmente lembrava, não assim, gosto. cara, a amicacina, ela tinha uma regra. Você pegava a creatinina, multiplicava por 9 e dava um resultado em ml. Isso eu não Você lembro, tinha que não. Eu multiplicar. lançava lá no Dalguirdas, lá Rapaz, no Sanford isso mesmo. aí, eu não tô lembrando, imagina a confusão que dá no plantão. Mas tá aqui, ó. O cálculo do intervalo tá aqui, por 9, ó. É isso? Como é que é a isso regra? aí Me mesmo. conta aí. Ó, o intervalo em horas é calculado multiplicando-se o valor da creatinina sérica por 9. Isso, aí dá E a 18 dose horas. é 7,5 mg por quilo. E aí dá 18 horas. Isso aí. Aí, tá vendo? Lembrava, lembrou, mas hein? não sabia exatamente como é que era, né? O Atlas herdou isso aí também, né? De todos nós. Claro, né? Aquilo ali foi um tijolinho que cada um de nós construiu exatamente. ali dentro. E tem esse segundo método aqui que eu particularmente não gosto, né? Que é um método de uma dose... o alternativo de dose reduzida, né? A tendência atual é a gente fazer doses cada vez maiores no intervalo menor, né? Então aqui é uma dose reduzida, mas enfim, isso aí é de cada um, né? Cada serviço às vezes tem uma orientação. Mas ele bota aqui os dois métodos. Como alternativa, ele bota a principal exatamente. primeiro. Não, mas é uma alternativa válida. Tem alguns lugares que usam esse método mesmo. Né? Então, a questão do ajuste renal, né, e das doses pediátricas tem coisas em comum. É você evitar a toxicidade, evitar a sobredose e evitar a subdose. Exatamente. Em alguns medicamentos é crucial. Por exemplo, os antibióticos é crucial você evitar a subdose. O risco de resistência bacteriana e porque infecções com tratamentos intravenosos são graves, né? E a superdose não precisa nem falar, né? A superdose, a intoxicação, às vezes são efeitos colaterais que são irreversíveis, né? E a gente vê muito acontecer, né? A amicacina pode deixar o sujeito surdo. Surdo e com insuficiência renal, exatamente. Já vi várias vezes no CTI, né? E vários outros, né? O aciclovir, que você falou no outro episódio aí também, dando também disfunção renal, né? Enfim, a polimixina B, né? Deixando o sujeito colorido, né? Exatamente, amigo. Homem azul. Bom, espero que tenham gostado do episódio de hoje, mostrando aí a importância do ajuste de dose na pediatria e o ajuste renal e a utilização da inteligência artificial para mitigar esses problemas. Conto com vocês na semana que vem. Um abraço, até breve.